haja vista ser um culto com a participação da família. Entretanto, Deus colocou uma outra palavra no meu coração, eu não sinto outra inspiração a não ser ler essa palavra. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler 2 versículos, mas depois que nós lermos, eu peço a gentileza que você continue com a sua Bíblia aberta, por favor. Capítulo 2, nós vamos ler o versículo 2. Depois estaremos lendo o versículo 19. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Quem achou, diga amém. Amém. Leiamos a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Versículo 19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Toda honra e glória seja dada ao nome de Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Esta noite, como todas as noites que nós nos reunimos, é uma noite especial. Estamos aqui para magnificar o nome de Jesus, Senhor e dono da igreja, aquele que fez uma promessa, não uma promessa vazia, mas que voltará para buscar a sua igreja, um povo especial, zeloso e de boas obras. A palavra que nós acabamos de ler no livro do Apocalipse é uma palavra muito conhecida dos leitores da Bíblia, dos estudantes, dos estudiosos. E o livro do Apocalipse, essa palavra Apocalipse, revelação, ela tem um sentido um pouco mais profundo. Quando a gente vai estudar um pouquinho mais, na verdade a palavra Apocalipse, ela vem da mesma raiz de calipto, que significa sombras. Então Apocalipse significa revelar das sombras, tirar das sombras. E é exatamente aquilo que está revelado aqui no livro do Apocalipse, que o Senhor tem falado com a sua igreja durante muitos anos, desde o primeiro século, quando o apóstolo João estava na ilha de Pátmos, subjugado pelo Império Romano, e que Deus dá essa grande revelação, que há um paralelo com outros 2 livros que também são apocalípticos, o livro de Ezequiel e o livro de Daniel. Inclusive, muitas expressões do livro de Ezequiel estão ratificadas aqui no livro do Apocalipse. O capítulo 1, há uma introdução. No capítulo 1, João vai ter uma visão de Jesus glorificado, aquele que tem os olhos como chama de fogo, e a Bíblia diz que ele ouve uma voz de trás dele, e quando ele se vira para ver quem falava com ele, ele vai ver um ser característico da descrição de Jesus, olho como chama de fogo, cabelo branco como a lã, pés como latão reluzente, como bronze polido, voz como som de muitas águas, voz como de trombeta. Quando nós lermos aqui no Novo Testamento, voz como que de trombeta, segundo João, capítulo 5, versículo 28 e 29, sempre está falando de Jesus. Quando nós lermos voz como voz de muitas águas, é a voz do ancião de dias, a voz do Pai. Então aqui no capítulo 1, João, ele fica atônito, ele é arrebatado ao céu, como tipo da igreja do arrebatamento, e ele vai ter inúmeras visões, e Jesus vai dizer para ele que ele deveria escrever cartas, remeter cartas para 7 igrejas que estavam localizadas
na região da Ásia Menor, especificamente hoje na região da Turquia. Então João, ele começa a escrever para essas 7 igrejas, mas o mais interessante é que essas cartas, elas são remetidas e direcionadas para o anjo da igreja. Segundo Daniel capítulo 12, versículo 3, o anjo da igreja, aqui mencionado, são os pastores da igreja, aqueles que recebem a revelação e que ministram para a igreja. Essas igrejas, essas 7 igrejas também, elas têm um aspecto dispensacional. Elas representam todas as igrejas de todos os tempos, cada período que essas igrejas atuaram, estiveram atuantes. Os irmãos percebam que no final de cada uma delas tem uma frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Logo, nós podemos presumir que essas igrejas, elas são todas as igrejas que estão em todos os lugares, em todos os locais, e esta noite eu tenho uma palavra fundamentada nesse texto, para esta igreja, neste endereço. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O texto que nós lemos primeiro aqui, fala sobre a igreja de Éfeso, capital da província romana da Ásia. Essa palavra Éfeso, ela significa primeira ou preferida, porque ela tipifica a igreja que atuou a partir do ano 32, aproximadamente, até o ano 100, primeiro século. Essa igreja é a igreja que iniciou a carreira, e ela teve como sinônimo evangelização. Também há um paralelo entre essas 7 igrejas da Ásia e as 7 parábolas que estão registradas no evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 13. E o paralelo da igreja de Éfeso é com a parábola do semeador. Essa igreja cresceu meteoricamente, expandiu, um local muito evangelizado no mundo antigo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que naqueles dias eles já haviam evangelizado todo aquele mundo antigo. Todo aquele mundo antigo já havia sido evangelizado. E se alguém tem o privilégio de ir ali na Turquia hoje, especificamente na Capadócia, vão encontrar ruínas ali dessas igrejas. Algumas dessas cidades mudaram seus nomes, mas as ruínas estão ali ainda, das igrejas que estiveram evangelizando. Elas foram plantadas pelo apóstolo Paulo. Então observe comigo, se você está com a sua Bíblia aberta, aquilo que Deus colocou no meu coração. Ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua mão direita, na sua destra, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas, segundo a própria Bíblia, são os pastores daquelas igrejas. Já citei Daniel 12, versículo 3. É ele que dá os pastores para a sua igreja. É ele quem estabelece aqueles que devem dirigir a igreja, a sua noiva, a sua eleita, aquela que é queimada pelo sol da justiça. E a Bíblia diz que ele dará pastores que apacente com ciência e com sabedoria, com inteligência. Quando a Bíblia diz que ele passeia no meio dos 7 castiçais de ouro, os castiçais são as próprias igrejas, porque ele sempre está no meio da igreja. Esta noite é certo que ele está aqui no meio. Esta noite ele está recebendo o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa exaltação, porque ele se faz presente aqui nesta noite. Ele é o protagonista desse culto. É ele que recebe o louvor, a adoração, a exaltação, tributo, reverência, porque ele é o Senhor desta igreja. Ele está aqui nessa noite. Se você ainda não sentiu ele e ainda não glorificou, glorifique ele nesta noite. Verso 2: eu sei as tuas obras. Ele sabe, irmãos. Ele esquadrinha os corações e as mentes. Ele é aquele que nada pode ser escondido dele. Não tem um hino das crianças que diz assim: não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Ele sabe. O salmista diz: ainda que eu fizer a minha cama no Sheol, ali tu estás. Se eu elevar a minha cama entre as estrelas, ali também tu estás, porque tu me conheces. Desde quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, quando ainda os meus ossos não haviam sido formados, e aos poucos eu fui sendo formado,
e tu me conheces e me sondas. Para onde me ausentarei do teu espírito? Isso aqui é profético, viu? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Na igreja de Éfeso, não se tolerava erros doutrinários. Era uma igreja extremamente, tinha um cabedal doutrinário elevadíssimo. Os irmãos imaginem uma igreja que foi fundada e plantada pelo apóstolo Paulo, foi pastoreada por João, por Timóteo, foi discipulada por Priscila e Áquila e por Apolo, um homem eloquente nas escrituras. E por final ainda teve um dos pais da igreja como substituto do apóstolo João, Policarpo, que foi um dos maiores apologistas da história da igreja. Uma igreja extremamente preparada. Eles, antes de colocar os pastores nos púlpitos para pregar, eles testavam para ver se ele realmente tinha o chamado. Não se tolerava ali qualquer um. Estamos vivendo dias aí que qualquer um que dá uns arrepios por aí, já são chamados de homens de Deus. Já estão por aí dizendo nas redes sociais que são profetas. Mas o profeta é conhecido, o profeta não precisa de nome. A Bíblia diz lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, o homem de Deus, que não aparece o nome dele, porque o nome que deve aparecer é o nome sobre todo nome, o nome Jesus, aquele que a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor. Toda honra e glória seja dada ao nome dele nesta noite. Os irmãos já pensaram se Jesus passasse fazendo uma visita nessas igrejas apostólicas que nós vemos por aí hoje, fizesse uma visita nesses cultos para testar os apóstolos que estão andando por aí? Como seria? Que contraste! O maior apóstolo, depois de Jesus, o apóstolo Paulo, o maior profeta, depois de Jesus, o maior plantador de igrejas, depois de Jesus, aquele que teve a maior quantidade de obras escriturísticas traduzidas, aquele que foi mais influente do que todos os imperadores de Roma juntos. A Bíblia diz que ele morreu sem uma capa, no frio, no inverno, e ele dizia: traz minha capa na sua última carta, estou sozinho, Deus me livrou da boca do leão, Deus me assistiu, se for possível, venha me visitar antes do inverno, falando para Timóteo, traz a capa que eu deixei na casa de Carpo, porque estava frio, era inverno, mas traz também os livros, mas sobretudo os pergaminhos, a Bíblia. Eu ainda preciso ler um pouco mais. Os irmãos já pensaram o contraste que há com os apóstolos de hoje? A igreja fiel, a igreja do arrebatamento, ela tem que colocar à prova os que dizem ser apóstolos e não são, porque precisa ser seletivo. Nós somos o povo de Deus, nós somos do reino de Deus, nós estamos aguardando a vinda do Todo-Poderoso, nós vamos morar nas mansões celestiais, não dá para entrar lá de qualquer maneira, e não dá para ouvir qualquer coisa. Os irmãos já pensaram que se você for no médico, e o médico dizer assim: eu tenho que te operar, você precisa passar por uma intervenção cirúrgica, você teria coragem de dar o teu abdômen ou qualquer parte do teu corpo para qualquer pessoa fazer uma incisão se você soubesse que ele não é médico? Ou entrar num avião para viajar sabendo que o piloto nunca teve nem uma hora de voo? Você tinha coragem de abrir a boca para um dentista fazer um canal e ir até lá no nervo lá para poder tirar o nervo do teu dente sem saber que ele é dentista? Como nós temos coragem às vezes de emprestar o nosso ouvido para qualquer um e ouvir qualquer coisa? As redes sociais estão cheios deles aí. É muito melhor ouvir o nosso povo que é simples, os nossos pastores que são simples, que pregam uma mensagem simples e objetiva, mas é uma mensagem cristocêntrica. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. A mensagem que tem endereço, ela é como uma flecha na mão do valente, ela vai no coração do homem, e ela acha o endereço, e ela produz fruto. Nesta noite, coma desta palavra, saia daqui renovado com esta palavra, saia daqui nesta noite sabendo que Jesus te ama e me ama, por isso Ele fala conosco, e tem falado ao longo dos dias.
Verso 3: e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha como essa igreja, ela era atuante, dinâmica, porque ela era dinâmica porque a força motriz da igreja é o Espírito Santo. A palavra poder no Novo Testamento, a palavra grega dinamis, né? Gerador de energia. A igreja é atuante, a igreja não para, a igreja não pode ser estagnada, a igreja não pode ser bloqueada por nada, porque a força motriz dela é o Espírito Santo. E essa igreja de Éfeso, ela foi atuante, ela tinha paciência, ela tinha perseverança. Paciência aqui traz a ideia de perseverança, de não se cansar em evangelizar, não se cansar em pregar a palavra de Deus, ainda que a perseguição aqui ela era esporádica ainda até o ano 100, mas já tinha perseguições. Ela vai se intensificar depois do ano 100, mas já tinha aqui perseguições esporádicas. Pelo meu nome, nós trabalhamos pelo nome de Jesus. Jesus é o nosso ideal, Jesus é o nosso paradigma, Jesus é o nosso padrão, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é que dá as nossas diretrizes, Jesus é que dá a revelação para o nosso coração, Jesus é que é o Senhor da igreja, Jesus é que é louvado na igreja, Jesus é que deve ser falado em nome dEle, porque é o nome dEle que tem autoridade. Nós trabalhamos pelo nome de Jesus, glória a Deus. Igreja atuante. Tenho, porém, agora ela era atuante. Só 2 das 7 igrejas aqui não sofreram admoestação por parte de Jesus. Só 2. A igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Todas as demais sofreram algum tipo de admoestação. Tenho, porém, contra... Você é atuante, igreja de Éfeso. Você é uma igreja zelosa pela doutrina. Quero dar até um tema aqui nessa noite, eu não sou muito de dar tema e mensagem, mas vou dar um tema aqui: ortodoxia e fervor. Ortodoxia e fervor. 2 coisas que tem que estar junto, paralela. Nós cremos nos dons espirituais ainda, não somos cessacionistas. Nós ainda cremos nos dons espirituais. Nós ainda acreditamos no batismo no Espírito Santo. Acreditamos, é certo que Jesus não vai curar todo mundo, mas Ele cura quem Ele quer, no momento que Ele quer, da forma que Ele quer. Glória a Deus. Então, irmãos, o verso 3 diz que ela era atuante, mas, verso 4, entretanto, todavia, tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Isso aqui é muito sério. O primeiro amor, irmãos, é o sentimento que nós temos, que nós recebemos, depois que nós recebemos a graça preveniente, que essa graça é acionada no nosso coração, e nós recebemos Jesus como Salvador, e começamos a fazer parte da igreja, então, nós recebemos também, há uma chama no nosso coração chamada primeiro amor, que nós queremos participar de tudo. Eu me lembro nos anos 80, quando eu cheguei na igreja, eu queria participar de tudo. A escola dominical era às 13 horas no domingo. A gente ia para lá de manhã na consagração, ficava por lá, almoçava, participava da escola dominical às 13 até às 14h30. Depois a gente ia fazer evangelismo nas praças e culto ao ar livre. Depois a gente retornava para a igreja à noite, para o culto à noite. O domingo era dedicado ao Senhor. Primeiro amor. Queríamos participar dos ensaios. A banda cantava, tocava, nós glorificávamos. O coral cantava, parece que o céu descia na igreja. Primeiro amor, nós queríamos falar de Jesus, nós queríamos compartilhar aquilo que nós recebemos. É o primeiro amor, é como um casamento, que ele vai se esfriando paulatinamente, se a relação não for trabalhada, não for como uma flor que se não for regada, ela vai se secando e ela morre. Se você ler uma outra carta, a que foi remetida 30 anos antes dessa daqui, porque essa daqui é escrita no ano 90. 30 anos antes, o apóstolo Paulo escreve uma outra carta aos Efésios. E no último versículo da carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 24, ele diz assim, ó: a graça seja com todos os que amam a Jesus em sinceridade. Essa palavra sinceridade vem de sincera, sem cera, sem máscara.
Porque aquela igreja, por isso que no capítulo 5 de Efésios, ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, porque a igreja de Éfeso, ela foi se esfriando, aquilo que Paulo havia já falado e admoestado e alertado 30 anos antes, agora chegou no estado terrível, como um câncer que não foi tratado no início, ele entra na que é chamado metástase, e não há mais tratamento possível. É isso que aconteceu com essa igreja, ela foi se esfriando, muita ortodoxia, mas pouco relacionamento com o dono da igreja, muita apologética, muita defesa da fé, mas pouca busca dos dons. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Como está o nosso coração nessa noite? Quem é Jesus para nós? Aonde Jesus está? Qual o local, o lugar que Ele ocupa em nossas vidas? Jesus ainda é o protagonista na nossa vida. Quais são os assuntos que nós falamos aí fora? Às vezes nós falamos de tudo, né? De futebol e muitas outras coisas. Copa do Mundo que vem chegando aí agora. Mas e de Jesus nós temos falado? Ele ainda é o assunto principal. Ele ainda é o Senhor da nossa vida. Ele ainda é o ator principal das nossas histórias. Como é bom falar de Jesus. Como é bom saber a sua história. Mas não somente isso, compartilhar com os outros a respeito da história de Jesus. Não há ninguém como Jesus. Um dia Buda disse assim, Siddhartha Gautama, Buda, ele disse: eu não sou a verdade, ainda procuro esta verdade. Procurem também, disse para os seus seguidores. Confúcio diz assim: eu não sei o segredo da vida, mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não deu alternativa de caminho, Ele não deu alternativa de rota. Ele disse: eu sou o caminho, artigo definido.